Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus e dar aqui prosseguimento à segunda parte do nosso seminário. Isso mesmo. Nós estamos aqui dando trazendo uma pequena porção, trazendo aqui um pouco do conhecimento, da experiência própria, particular, da obra missionária, daquilo que a gente vivenciou através de nossas pregações em outro país, em outros estados, tá bom? Na primeira parte do nosso pequeno seminário, eu digo pequeno porque se fôssemos falar tudo aqui, era horas e horas contando detalhes, mas eu quero trazer apenas princípios, fundamentos para que você tenha um ministério dinâmico e seja uma pessoa que realmente veja acontecer os milagres na sua vida, através de sua vida e para a vida de outras pessoas. Na primeira parte nós falamos sobre os discípulos que aprenderam aos pés de Jesus. Os discípulos que aprenderam com o Messias tiveram um seminário de 3 anos e 6 meses, uma aprendizagem de 3 anos e 6 meses, junto com aquele que era o homem do Espírito, né? Jesus é conhecido como o grande homem do Espírito. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo depois que foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele foi batizado com o Espírito Santo. Ele mesmo chegou em Nazaré, da Galileia, e leu o livro do profeta Isaías, capítulo 61, por exemplo. Ele disse: "O Espírito do Senhor Deus está sobre mim." Então, Jesus foi um homem do Espírito. Jesus Cristo, logo após ser batizado no Rio Jordão, foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto. E depois o próprio Espírito Santo trouxe ele do deserto. Ele foi ungido com o Espírito de Deus para expulsar demônios. Ele foi ungido com o Espírito de Deus para pregar as mensagens poderosas, as parábolas. Ele foi ungido para para fazer milagre, para curar enfermos, para fazer sinais. Ele foi ungido com o Espírito Santo de Deus para aquietar o mar, para aquietar as águas, para andar sobre as águas. Foi ungido com o Espírito Santo de Deus para multiplicar os pães. Então, muitos milagres foram feitos pelo Filho de Deus, o homem do Espírito. Cristo significa ungido. Cristo, essa palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. E no Antigo Testamento significa Machia ou Messias, que é também ungido. Ungido para salvar, ungido para curar. O filho de Davi, vamos dizer assim, filho de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi ungido, que nasceu na linhagem davídica, o Filho de Deus. Ele é um exemplo de ministério carismático pentecostal. Jesus Cristo também chamou os seus discípulos, os seus apóstolos. Está ali em Mateus capítulo 10, que Jesus Cristo, vamos dizer assim, compartilhou. Jesus Cristo permitiu que os apóstolos, antes de sua morte e ressurreição, antes dos apóstolos serem batizados com o Espírito Santo, que eles experimentassem a esfera da unção do ministério de Cristo. Jesus compartilhou, Jesus outorgou, Jesus lhes deu autoridade em Mateus capítulo 10, e eles foram, expulsaram demônios, curaram enfermos, ungiam com óleo. E nós aprendemos tudo isso na primeira parte do seminário. Descobrimos também que em João capítulo 20, versículo 22, logo após a morte e ressurreição de Jesus, Jesus assoprou sobre os discípulos e disse: "Recebei o Espírito Santo de Deus." Ali os discípulos estavam experimentando uma nova vida, estavam recebendo os benefícios da nova aliança. Mas a obra não parou por aí. Está escrito que os apóstolos foram para Jerusalém e ali eles receberam o poder do alto, o poder para efetuar, o poder para executar, o poder para dar continuidade ao ministério de Jesus Cristo. Agora Cristo sobe, ou ele é assunto aos céus, e ele envia o Espírito Santo e a igreja continua esse ministério poderoso de Cristo na terra, através do poder do Espírito Santo. Falamos também na primeira parte sobre a renúncia, sobre estar no centro da vontade de Deus e a diferença de seguidor de Jesus Cristo para discípulo.
um seguidor experimenta, um seguidor de Jesus Cristo, ele compartilha, ele está ali próximo do Salvador, ele é abençoado em vários fatores, mas um discípulo, ele não faz mais a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. Faz a vontade do seu mestre. Essa é a grande diferença do seguidor de Cristo para o discípulo. Um discípulo já não se manda. Um discípulo já é governado e direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Nesta segunda parte, que eu considero, vai ser 3 partes, esse pequeno seminário. Você pode estar ouvindo e depois você pode voltar ao vídeo. São apenas princípios, são apenas fundamentos para que você tenha um ministério mais dinâmico, mais frutífero, para que você entenda em poucas palavras o que é fazer a obra de Deus, tá bom? Nesta segunda parte, nós vamos descobrir quais eram as mensagens, as pregações, os temas, os assuntos que os apóstolos falavam, ou que a primeira igreja, ou que a igreja primitiva do primeiro século proclamava, o que ela proclamava, o que os apóstolos proclamavam, que agradava o coração do Pai, que fazia acontecer um reboliço naquele lugar, que fazia com que as trevas queriam aflorar. O que os discípulos fizeram no começo para que houvesse tanto reboliço, para que Jerusalém fosse colocada de cabeça para baixo, de pernas para o ar, vamos dizer assim, ou que fosse colocada da forma correta. Nós podemos descobrir isso. Veja que esta parte é uma parte importante, porque não basta apenas você nascer de novo, aprender com Cristo, nascer de novo, receber o batismo com o Espírito Santo. É preciso que isso tudo caminhe lado a lado com a palavra. É preciso que isso tudo flua, aconteça com respaldo bíblico, com o fundamento ou fundamentado na palavra de Deus. Jesus Cristo vencia o diabo com a palavra. Ele era cheio do Espírito Santo, ele sempre dizia: está escrito, está escrito. Então Jesus é um grande exemplo e a igreja primitiva também é o grande exemplo. Eu considero Atos dos Apóstolos, eu ainda pretendo escrever algo sobre isso, que Atos dos Apóstolos, esse livro que tem 28 capítulos, ele é, na minha opinião, na minha humilde opinião, o manual de funcionamento da igreja primitiva e que serve como manual de funcionamento da igreja da atualidade, da igreja moderna, da igreja pós-moderna. Ele cura. O Atos dos Apóstolos, eu não acredito, eu não vejo o livro de Atos apenas com uma narrativa descritiva. Algumas pessoas, não, só é a história da igreja. Mas eu acredito que o Espírito Santo, através da pena do hábil médico Lucas, queria nos trazer princípios, fundamentos, orientações, porque toda a Escritura é inspirada para nos instruir, para nos levar ao centro da vontade de Deus. Então, dentro da Bíblia, ou no próprio livro de Atos, você vai encontrar com toda a certeza a orientação correta e os princípios e fundamentos elementares que vai fazer com que seu ministério seja um ministério frutífero e dinâmico. Um ministério que dê muito fruto, frutífero, dinâmico, poderoso, e que está no centro da vontade de Deus. Veja bem, eu quero que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 5, versículo 27 e 28, aonde diz assim: Trouxeram-nos e os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou: não vos admoestamos expressamente que não ensinasseis nesse nome? Eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis trazer sobre nós o sangue deste homem. Nestes 2 versículos, nós temos a entrada, o portal de entrada, para descobrirmos o que é que os discípulos pregavam. O que é que os
discípulos, o que é que os apóstolos e o que é que a igreja primitiva pregava naquela época. Olha só que interessante. Primeiramente, eles sempre falavam do nome de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome não podem deixar de falar desse nome. Nós não podemos deixar de mencionar. Esse nome não pode ser esquecido. Tudo é no nome de Jesus Cristo. Expulsamos de demônio no nome de Jesus. Curamos enfermos no nome de Jesus. Reunimos-nos no nome de Jesus. Somos salvos no nome e na pessoa de Jesus. Então tudo começa com o nome de Jesus. Jesus Cristo, ele é a pedra angular, ele é o nosso alicerce. É com ele que começa o cristianismo. É com Jesus que começa a igreja. Então não tem como deixarmos de firmarmos os nossos pés, a nossa vida nesse nome poderoso que é o nome de Jesus. Então, primeiramente, as autoridades religiosas de Israel estavam querendo que os apóstolos, que a igreja primitiva, parassem de falar no nome de Jesus. Parassem de ensinar, porque nesse nome há poder. Quando esse nome é proclamado, os demônios se manifestam. Quando esse nome é ensinado nesse nome, as pessoas são libertas, são curadas, são transformadas. O resultado é poderoso, é grande, a colheita é grande quando se prega no nome, se fala do nome e se vive através do sacrifício do autor do nome. Tudo está firmado, fixado, tudo vem deste nome. Agora, outro detalhe, está escrito que o sumo sacerdote, ele disse, olha, vocês encheram Jerusalém dessa vossa doutrina. É aqui que nós queremos chegar nessa segunda parte deste seminário que eu estou trazendo princípios e fundamentos para o ministério poderoso, dinâmico, carismático pentecostal. Para você que é pentecostal, para você que quer ver sinais acontecer, para você que quer ter uma vida realmente que é pautada, realmente que é fundamentalizada na palavra, no centro da vontade e nos mistérios do reino dos céus. Veja bem, qual era as doutrinas e qual é a doutrina que os apóstolos estavam enchendo Jerusalém? Em Atos dos Apóstolos tem cerca de 40 doutrinas, 40 ensinamentos, 40 temas, 40 questões em que os apóstolos estavam continuamente falando. Então, quando você começa a estudar Atos dos Apóstolos, você vai descobrir que as mensagens da igreja primitiva ou dos apóstolos, ela é totalmente cristocêntrica. Jesus sempre é mencionado. Vamos aqui para a primeira doutrina. A crucificação. Atos capítulo 2, versículo 23, versículo 36, capítulo 3, versículo 15, versículo 13 ao 15 e versículo 20. Atos capítulo 4, versículo 10. Então você vai perceber que continuamente nesses capítulos e versículos os apóstolos estão mencionando a crucificação de Jesus. Não existe céu sem cruz. Não existe evangelho sem cruz. Tudo é resultado do sacrifício de Cristo, do Cordeiro de Deus, na cruz do Calvário. Então, o primeiro assunto é a crucificação. Olha só como que nós estamos aqui indo em direção a mensagens cristocêntricas, a mensagens que falam de Jesus. É isso que alegra o coração do Espírito Santo, o coração do Pai. É isso que faz com que a igreja, é isso que fazia com que a igreja fosse poderosa. Ela não tirava Jesus Cristo do centro. Ela não tirava Jesus Cristo do meio. Jesus Cristo era o eixo, Jesus Cristo era a base, era o fundamento. Ele era a pedra de esquina, a pedra angular. A segunda doutrina, a doutrina da ressurreição corpórea de Jesus.
Jesus Cristo ressuscitou. Quantos fundadores de religiões, de seitas, quantos fundadores de grupos, de sistemas morreram e jaz os seus restos mortais até hoje lá, aonde foi colocado o seu corpo. Mas a religião do cristianismo, ou o cristianismo, é a única que o seu fundador, é a única que o seu Senhor ressuscitou e os seus restos mortais não se encontram lá. A importância do ensinamento da ressurreição corpórea de Jesus Cristo está também nos versículos, nos capítulos de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2, versículo 24, versículo 27 ao 32. Capítulo 3, versículo 15, 26. Capítulo 4, versículo 2. Capítulo 4, versículo 2, versículo 10, versículo 33, capítulo 5, versículo 30. Terceira, a exaltação de Jesus. Jesus Cristo está à destra de Deus. Jesus Cristo foi exaltado, por isso nós recebemos os benefícios do Calvário. Por isso nós recebemos também o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote que está à direita do Pai, à destra de Deus, né? Vamos aqui para outro assunto, outra doutrina que se encontrava enchendo Jerusalém. O arrependimento e a remissão de pecados. Não existe evangelho sem arrependimento. Hoje o que nós escutamos muito é um evangelho sem arrependimento, sem mudança de vida, sem conversão. Nós nos arrependemos, por isso fomos redimidos, por isso houve a remissão dos nossos pecados. Nós temos que voltar a pregar o evangelho que traz o arrependimento. Está escrito que João Batista pregava dizendo, arrependei-vos. Jesus também veio pregando o arrependimento, os apóstolos também pregavam o arrependimento e a igreja primitiva também anunciava o evangelho a partir do arrependimento. Vamos aqui para a quinta. Jesus, o único príncipe e salvador. Jesus é único. Só existe salvação no nosso Salvador. Só existe salvação em Jesus de Nazaré. Atos capítulo 3, versículo 15, parte A, capítulo 3, versículo 16, capítulo 4, versículo 10, versículo 12 e 5, 31. Sexto, o batismo nas águas para todos. Atos capítulo 2, versículo 38, versículo 41. O batismo nas águas, ele não traz salvação, mas é um mandamento do Senhor, tá bom? É um mandamento do Senhor. O batismo nas águas é mandamento. Então a pessoa deve ser discipulada, deve ser instruída, e quando ela é batizada nas águas, não é isso que traz o arrependimento ou que traz a salvação. Ela está ali publicando, está ali anunciando publicamente que já é salva. Vamos dizer assim, né? Que já é salva, que nasceu de novo, ou que ela optou, ou que ela passou para o lado de Jesus. Ela decidiu por Cristo. Tá certo que isso é uma questão interessante, porque uma pessoa pode se batizar nas águas, é um rito, ela pode se batizar nas águas e não ser regenerada, não ser nascida de novo, seja lá por qualquer motivo. Mas fazendo isso com sinceridade, baseado numa vida de arrependimento, de transformação e de regeneração, é uma demonstração de que ela passou da morte para a vida. Ela aceitou a Cristo como seu Salvador. Sétimo, o batismo no Espírito Santo para todos. Atos 2,16, versículo 21, versículo 33, 38 a 39, Atos capítulo 5, 32, João capítulo 1, versículo 33, João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Batismo com o Espírito Santo também era um dos temas que a igreja proclamava, pregava, ministrava e ensinava em Atos dos Apóstolos. Esse é um tema importantíssimo que numa outra live eu estarei falando, um outro vídeo estarei falando sobre a importância do batismo com o Espírito Santo para pregar o Evangelho e para fazer a obra de Deus. Vai ser uma live específica. Vamos aqui para a oitava. Profecias por filhos e filhas. Atos capítulo 2, versículo 16 a 21. Ali Pedro está defendendo, está trazendo ali uma
vamos dizer assim, uma palavra apologética, ou fazendo uma pregação pentecostal, uma hermenêutica pentecostal, falando sobre os dias do derramamento do Espírito Santo, que já começaram a partir do Pentecoste. Então, a promessa é para todos do grande sinal do batismo, do batismo com o Espírito Santo, e também profecias, né? Perdão. Atos capítulo 2, versículos 16 e 21, fala que os filhos e filhas profetizarão, tá bom? Bom, temos aqui também a oitava doutrina, ou vamos dizer assim, ensinamentos que eram falados pela igreja primitiva sobre profecia. Então, o leque da profecia e da revelação profética está sobre a igreja. Nona, os sinais da segunda vinda. Atos capítulo 2, versículo 16 ao 21. Então, a igreja sempre falava sobre a vinda de Jesus. Falar sobre a volta de Jesus Cristo é importantíssimo para que a gente venha ganhar almas, para que a gente venha estar alicerçando, exortando a igreja que o nosso Redentor se aproxima. Este tipo de mensagem já não há em muitos lugares, não existe em muitas igrejas mais a mensagem à volta de Jesus, tá bom? Décima doutrina, o dia do Senhor, é a grande tribulação. 11ª, salvação para todos. O nosso Deus quer salvar todos em Cristo Jesus. Em Jesus que há salvação. 12ª doutrina, Jesus aprovado por Deus, Atos 2, versículo 22, 10, 38. Jesus aprovado por Deus, ungido com o Espírito Santo, que fazia sinais e prodígios e maravilhas. Ele é o Filho de Deus aprovado, aquele que o Pai ama. Eis o meu Filho amado em quem me comprazo. 13ª doutrina, a alma vai para o inferno. Quem disse que nós não devemos pregar sobre o inferno? Nós devemos ensinar às pessoas que o inferno existe, que é real, que é literal, e que aquele que não tem a salvação e o nome escrito no livro da vida certamente irá parar lá no inferno. Será lançado no lago de fogo e enxofre, que é o inferno propriamente dito, mas antes disso há um lugar chamado inferno, Hades, e nós chamamos também de Sheol e Hades, que é o lugar provisório, e depois o homem é lançado no lago de fogo, Guiena. Então o inferno é real, devemos proclamar e pregar que o inferno existe. 14ª. Isso. 15ª doutrina, o corpo vai para a sepultura, ressurreição do corpo. Atos capítulo 2, versículos 51 e 31. 16ª doutrina, a incorruptibilidade do corpo de Cristo. Nosso Salvador ressuscitou com um corpo incorruptível e este é o mesmo corpo que nós teremos. Glória a Deus, aleluia por isso. 17ª doutrina, Cristo, o filho de Davi segundo a carne. Você vai perceber que nos evangelhos, principalmente em Mateus, sempre vai ter pessoas dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus é o cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. Jesus é o filho de Davi segundo a linhagem davídica. Ele cumpre as profecias do Antigo Testamento. 18ª doutrina, Cristo, o unigênito Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus. 19ª, Cristo, o Santo de Deus. 20ª, Cristo, o Justo de Deus. 21ª, Cristo, o Príncipe, Autor da vida. 22ª, Cristo restabelecerá o trono e o reino de Davi. Atos 2:30, compare Lucas 1:32, 33. 23ª doutrina, Cristo destruirá os inimigos de Deus. Atos 2:35. 24ª doutrina, Jesus, Senhor e Cristo. 25ª doutrina, a ceia do Senhor. 26ª, o poder do cristão como representante. 27ª, humildade no ministério.
28ª, a cura física pela fé no nome de Jesus. Veja bem, aqui eu estou falando sobre as doutrinas, os ensinamentos, os temas que eram falados pela igreja primitiva. Estou correndo um pouquinho para não ficar longo. Nós já estamos chegando aqui nos 30 minutos. 29ª doutrina, os sofrimentos de Cristo necessários para redimir. 30ª doutrina, a conversão por meio do arrependimento, exigências para ser salvo, converter, mudar de direção como consequência do seu arrependimento. Quantas pessoas se arrependem, mas não se converte? Aqui está falando que tem que haver arrependimento, conversão, exigências para ser salvo. 31ª, tempos de refrigério. O Senhor envia a nós o refrigério agora, através de Cristo Jesus. Nós recebemos o refrigério, a presença do Espírito Santo sobre a nossa vida. 32ª, o segundo advento. Falar sobre a segunda volta do Senhor. O mesmo Jesus que está subindo adiante de vós é o mesmo que descerá dos céus. Assim como estão vindo ir para o céu, ele também voltará para vós. Foram os 2 varões, os anjos, que falaram para a igreja que se encontrava ali no Monte das Oliveiras. Devemos proclamar e acreditar na segunda vinda literal do nosso Salvador. 33ª, a restauração completa de todas as coisas como eram antes da queda. Esse mundo será restaurado. Existem mensagens, existem profecias no livro do profeta Isaías, capítulo 64, 65, 66, do milênio, da restauração de todas as coisas. 34ª doutrina, Jesus, um profeta a quem todos devem dar ouvidos, senão estarão perdidos. Jesus é o profeta que Moisés disse: a ele ouvireis, e aquele que não der ouvido estará perdido. Jesus é o grande profeta e ele profetizou eventos dos dias finais, acontecimento dos dias finais. Jesus é o nosso Senhor e Salvador, mas é também o nosso profeta, é aquele que profetizou, o grande profeta. 35ª doutrina, Jesus e seus sofrimentos, o tema central dos profetas. Os profetas falaram sobre os sofrimentos de Jesus. Isaías capítulo 53, por exemplo. Veja bem que a cada doutrina que estou lendo aqui rapidamente, a cada tema, a cada assunto é concernente a Jesus, relacionado ao reino de Deus. Então nós não podemos deixar escapar isso das nossas vidas, nem do meio da igreja. A igreja precisa centralizar-se na mensagem cristocêntrica, precisa falar sobre o Cristo, precisa falar sobre assuntos relacionados a Ele, precisa pregar como a igreja primitiva pregou, precisa escolher os assuntos que levam o homem ao seu Salvador, ao seu Senhor. Vamos lá para a 36ª doutrina. A salvação foi oferecida a Israel primeiro. Ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está escrito no Evangelho de São João: veio para o que era seu, esses não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, se transformarem filhos de Deus. Ele veio para cumprir as profecias do Antigo Testamento e o povo israelita não aceitou a Jesus e houve ali um adiamento profético. Eles vão aceitar Jesus Cristo durante a grande tribulação. 37ª doutrina, Satanás, uma pessoa real. Meus queridos, o nosso inimigo existe, ele é real, ele é uma pessoa. E não fica pensando que o diabo vai olhar para você, que está se esforçando, está buscando a presença de Deus e vai ficar quieto, vai ficar calado e vai ficar de braços cruzados. Satanás é uma pessoa real e ele brama como leão, está
ao nosso derredor, bramando como leão, procurando uma brecha, procurando uma entrada, procurando uma forma, um meio para alcançar os servos de Deus. Graças a Deus que nosso Deus nos dá livramento. Não podemos subestimar o nosso inimigo. Ele é real. 38ª doutrina. A doutrina do Espírito Santo e que o Espírito Santo é Deus. Através da igreja primitiva, descobrimos os atributos do Espírito Santo. Através da igreja primitiva ou do relato de Atos dos Apóstolos, desta narrativa, que muitas pessoas chamam apenas de narrativa descritiva, nós descobrimos que o Espírito Santo também é Deus, tem os mesmos atributos, os mesmos, vamos dizer assim, a mesma, ele é o nosso, ele é Deus porque ele também é divino. A deidade do Espírito Santo é apresentada através das Escrituras Sagradas. 39ª doutrina, o ministério dos anjos. Olha só, não fica pensando que você é herético ou que porque alguém fala de anjo para você é heresia. Nós temos que entender que os ministérios angelicais ou o ministério angelical dos anjos sempre esteve presente na Bíblia Sagrada e os anjos ainda estão atuantes na obra de Deus. É possível que um anjo ele vá até você, ele lute por sua vida, peleje por sua vida. E eu não quero contar aqui detalhes a respeito dos anjos, mas eu vou deixar para outro vídeo, mas o ministério dos anjos é real e existe. Doutrina de número 40, né? Doutrina de número 40. Vamos aqui para a última doutrina que podemos encontrar aqui. O Espírito Santo, executivo de Deus entre os homens. Atos 1:8, 2:33, 39 e etc. Bom, por que eu preferi ler estes textos ou trazer para você apenas de forma rápida essas questões? Veja bem, nesta segunda parte eu quero deixar bem claro que ainda que a pessoa aprenda com Jesus, seja uma pessoa estudada, fez seminário, a melhor faculdade teológica do Brasil ou do exterior, ela foi regenerada, ela aprendeu com os melhores, ela foi batizada com o Espírito Santo. Tudo isso se complementa com uma mensagem cristocêntrica, com uma mensagem, ou vamos dizer assim, tudo isso tem que estar conectado com a pregação bíblica, cristocêntrica da palavra de Deus. Quando você começa a ler Atos dos Apóstolos, você começa a perceber que os discípulos do Senhor e a igreja primitiva sempre pregava Cristo, anunciava em Jesus a salvação, arrependimento, falava que ele tem o poder de salvar dos pecados, tirar os pecados. Ele é poderoso para ressuscitar, porque ele ressuscitou. Ele é aquele que é o sumo sacerdote, aquele que está exaltado. Então, a igreja primitiva, ela tinha uma mensagem cristocêntrica, cheia de poder do Espírito Santo, mas não deixava a palavra de Deus de lado. Nós não podemos subestimar a palavra de Deus. Nós não podemos abandonar a Escritura, principalmente entendermos que nós temos que ter uma mensagem que conduza as pessoas até o nosso Salvador, Jesus Cristo. Que Deus lhe abençoe e que você veja através destas palavras rápidas, quase 40 minutos, 33 minutos, que você precisa voltar à pregação expositiva, cristocêntrica, falar sobre Jesus que é Salvador, que é Senhor, que morreu, ressuscitou, conduzir as pessoas ao evangelho puro e simples. E isso vai trazer os milagres de volta para a igreja. Tá bom? Aqui está mais um dos segredos, um dos princípios para uma igreja dinâmica e um ministério poderoso e frutífero no Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe, em nome de Jesus.